Olá, exploradores do misticismo e guardiões da sabedoria ancestral. Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário de histórias e revelações, onde o véu entre o passado e o presente se torna tênue, e a voz dos antigos sussurra segredos que a modernidade tenta, em vão, silenciar. Hoje, meus caros, mergulharemos num dia que, à primeira vista, pode parecer um mero ponto no calendário, mas que esconde uma trama de energias residuais, bênçãos silenciosas e advertências ancestrais. Um dia onde as fronteiras entre o sagrado e o profano, entre o visível e o invisível, ainda ressoam com a força dos dias que o precederam. Preparem-se para compreender que nem todo dia é apenas mais um dia. O 3 de novembro, posicionado logo após as profundas reflexões do Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, carrega consigo uma aura peculiar. Não é um feriado estrondoso, nem um festival ruidoso, mas sim um dia de transição, um elo discreto na grande corrente do outono português. É o momento em que a natureza se recolhe, as folhas caem e o ar se torna mais frio, anunciando a chegada iminente do inverno. Para o povo, é um dia de ajustes, de colheitas tardias e de preparação para os meses vindouros, onde a sabedoria popular se manifesta em pequenos gestos e crenças que garantem a harmonia com o ciclo da vida e da morte. Neste 3 de novembro, a Igreja Católica celebra a memória de São Martinho de Porres, um santo notável, cuja vida foi um farol de humildade, caridade e milagres. Embora sua figura seja mais diretamente associada ao Peru, sua influência se estende por todo o mundo católico, chegando a Portugal com sua mensagem de serviço aos mais necessitados. São Martinho de Porres é invocado para as mais diversas causas, desde a cura de doenças e a proteção dos animais, até a busca por justiça social e a prosperidade. As pessoas recorrem a ele com a esperança de superar dificuldades, encontrar consolo e obter a graça de uma vida digna e plena. Entretanto, é impossível falar do 3 de novembro sem sentir o eco dos dias anteriores. O Dia de Todos os Santos, em 1 de novembro, e o Dia de Finados, em 2 de novembro, são datas profundamente enraizadas na cultura portuguesa, dedicadas à memória e ao culto dos que partiram. O 3 de novembro, portanto, ainda se encontra imerso nessa atmosfera de reverência e conexão com o outro lado. Antigas crenças pagãs, que precedem o cristianismo, já reconheciam esta época do ano como um período em que o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Era a hora de honrar os ancestrais, mas também de se proteger de energias errantes. São Martinho, com sua santidade e poder, serve como um guardião, uma ponte entre essas duas esferas, abençoando a terra e protegendo os lares enquanto a estação muda e as almas vagam. Permitam-me que vos conte a história de São Martinho de Porres, não como uma mera biografia, mas como uma lenda viva, um testemunho da fé e da compaixão que transcendem o tempo e as fronteiras. Ele nasceu em Lima, Peru, em 1579, filho de um nobre espanhol e de uma mulher negra livre, de origem panamenha. Desde cedo, Martinho experimentou a dura realidade da segregação e do preconceito, uma cruz que carregou com dignidade e fé inabaláveis. Seu pai, após reconhecê-lo tardiamente, partiu, deixando Martinho e sua irmã aos cuidados da mãe. A infância de Martinho foi marcada pela pobreza, mas também por uma profunda espiritualidade, passando horas em oração, demonstrando uma devoção que ia além de sua tenra idade. Com 15 anos, impulsionado pelo desejo de servir a Deus e aos pobres, Martinho ingressou na ordem dominicana como irmão leigo. Por ser mestiço, não lhe era permitido tornar-se sacerdote. Contudo, essa barreira não diminuiu seu fervor. Sua humildade e dedicação o tornaram ainda mais grandioso. Ele se tornou barbeiro, enfermeiro e jardineiro do convento, desempenhando todas as tarefas com um amor e uma perfeição que encantavam a todos. Mas a verdadeira grandeza de Martinho residia em seus dons milagrosos.
Era conhecido por sua capacidade de levitar durante a oração, por bilocação, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo, e por sua incrível habilidade de curar os doentes com um simples toque ou uma oração fervorosa. Há relatos de que ele podia se comunicar com os animais, que o obedeciam e o ajudavam em suas tarefas. Ratos e cães, até mesmo as aves, pareciam entender sua voz e seu coração bondoso. Ele fundou um hospital para os mais pobres e cuidava pessoalmente de centenas de necessitados, sem distinção de raça ou condição social. Para ele, cada doente era o próprio Cristo a quem servia. Uma das histórias mais comoventes narra como Martinho, vendo a pobreza extrema dos que batiam à porta do convento, um dia esvaziou o armário de roupas e comida, dando tudo. Quando o superior o repreendeu, Martinho respondeu: "A caridade está acima de tudo, padre." Essa sua frase se tornou um lema de vida. Ele tinha o poder de multiplicar pães, de trazer alívio a pragas e epidemias e de prever o futuro. Sua bondade era tão vasta que acolhia em seu quarto animais feridos, cuidando deles com a mesma ternura que dedicava aos humanos. Imaginem um homem que, apesar de todas as humilhações de sua época, nunca perdeu a fé na dignidade de cada ser e na força do amor divino. São Martinho de Porres foi canonizado em 1962, mas para o povo, sua santidade já era um fato muito antes, um testemunho de que a verdadeira fé se manifesta no serviço desinteressado e na compaixão sem limites. Seu espírito de guardião dos humildes e dos esquecidos ecoa forte neste dia. O 3 de novembro, como muitos dias de transição no outono, é um livro aberto para quem sabe ler os sinais da natureza e do destino. As primetas, passadas de geração em geração, servem como guias e advertências. Primetas populares. Tempo, colheita. Se o vento soprar forte neste dia, um inverno rigoroso e longo se anuncia. A intensidade do vento no 3 de novembro é um presságio da força do inverno, alertando para reforçar abrigos e proteger culturas sensíveis. Céu limpo e estrelado nesta noite. Boa colheita de azeitonas no ano seguinte. A clareza do céu noturno indica que os céus abençoarão as oliveiras, prometendo uma safra abundante e azeite de qualidade. Se chover fininho e sem parar, o chão se farta, mas o cesto tarda. Chuvas leves e constantes são boas para a terra, mas se duram demais, podem atrasar as colheitas ou dificultar a secagem, testando a paciência. Primeira geada de novembro no dia 3. Cuidado com as vinhas e os pomares. Se a geada aparece tão cedo, é um alerta para o frio que se aproxima, podendo danificar frutos e vinhas ainda não colhidos, impactando a produção. Névoa baixa pela manhã indica sol ao meio-dia. A névoa que cobre os campos ao amanhecer, dissipando-se com o sol, é um sinal de que o dia será bom e claro, propício para atividades ao ar livre. Árvores com folhas ainda verdes significam inverno ameno. Se as árvores demoram a perder suas folhas, é um presságio de que o inverno será mais suave e menos rigoroso, trazendo alívio para o povo e o gado. O canto do rouxinol, se ouvido neste dia, é presságio de boa fortuna nos campos. Embora raro em novembro, o rouxinol ainda cantando é sinal de que a natureza está em harmonia e que a boa sorte acompanhará as lavouras e o gado. Vida cotidiana. Dinheiro. Encontrar uma moeda virada para cima significa que o dinheiro virá de um lugar inesperado. A moeda no chão, com a face para cima, é um convite à prosperidade. Pegá-la com gratidão ativa o fluxo da sorte financeira. Se uma aranha tecer sua teia na sua janela, proteção e prosperidade entrarão em seu lar. A aranha é vista como um arauto de boas notícias. Sua teia significa que seu lar está protegido e que oportunidades de ganhos se materializarão. Perder uma chave neste dia pode indicar perda de controle sobre as finanças. Chaves simbolizam acesso e segurança. Perdê-las sugere desorientação sobre posses ou decisões financeiras mal tomadas.
É um aviso para redobrar a atenção. Derramar sal ao cozinhar. Um pequeno infortúnio financeiro à vista. O sal, que carregava o peso simbólico da prosperidade. Derramá-lo é presságio de pequenos desperdícios ou gastos inesperados. Para reverter, jogue um punhado por cima do ombro esquerdo. Receber um presente inesperado. Um sinal de que as bênçãos estão a caminho. Um presente, mesmo pequeno, é um símbolo de que o universo está retribuindo sua generosidade ou abrindo portas para a abundância. Agradeça com o coração aberto. Sonhos nesta noite. Os sonhos da noite de 3 para 4 de novembro, ainda carregados pela energia de finados e pela vigilância de São Martinho, são portais para mensagens profundas do subconsciente e do mundo espiritual. Prestem atenção aos detalhes. Ver água corrente simboliza purificação e renovação. Clara indica clareza mental. Turva, emoções reprimidas. Encontrar uma criança sorrindo representa inocência, novos começos e esperança. Novos projetos ou relações trarão alegria. Sonhar com pássaros voando livremente simboliza liberdade, aspirações elevadas e boas notícias. Encoraja a seguir seus instintos e objetivos. Ver um caminho desconhecido. Sinal de que você está em uma encruzilhada. Explore as possibilidades com cautela. Pode levar a aventuras ou desafios. Sonhar com ovelhas brancas. Símbolo de paz, pureza e abundância. Presságio de tranquilidade e prosperidade para quem trabalha com integridade. Ver flores desabrochando fora de época. Representa esperança em tempos difíceis e superação. Indica que, mesmo em situações improváveis, a beleza e a renovação podem surgir. Sonhar que se está perdido numa floresta pode indicar confusão ou desorientação na vida real. Convite para buscar clareza, talvez com ajuda. A saída simboliza superação. Nascidos neste dia. Quem tem a sorte de nascer sob a influência do 3 de novembro, carrega consigo características únicas, moldadas pela energia de São Martinho e pela transição do outono. São indivíduos de uma compaixão e altruísmo notáveis, frequentemente dispostos a sacrificar seus próprios interesses para ajudar os outros. Possuem uma sensibilidade aguçada para o sofrimento alheio, tornando-se excelentes ouvintes e conselheiros. A humildade é uma de suas maiores virtudes. Não buscam reconhecimento, preferindo trabalhar nos bastidores e deixar que suas ações falem por si. No entanto, sua discrição não diminui sua força interior. São persistentes e resilientes, capazes de superar grandes obstáculos com fé e determinação. A energia de São Martinho lhes confere uma tenacidade silenciosa, uma capacidade de mover montanhas com a força da convicção. A intuição é um dom poderoso para eles, com uma percepção aguçada da verdade e das intenções das pessoas. Podem ser reservados e introspectivos, preferindo a profundidade de poucas relações verdadeiras. Em sua jornada, encontram sucesso em profissões que envolvem cuidado, justiça social, cura ou arte, onde sua natureza empática pode florescer. Aniversariantes. Neste dia, celebramos os aniversariantes que carregam nomes abençoados pela tradição e pela fé. Martinho, Silvano, Guido, Malaqui, Ermengol, Humberto, Beatriz. Martinho. Obviamente, o nome Martinho está em destaque, devido a São Martinho de Porres. Aqueles que carregam este nome são frequentemente vistos como pessoas de grande nobreza de caráter, com uma inclinação natural para a generosidade e o serviço ao próximo. Possuem uma aura de calma e dignidade, e sua presença inspira confiança e respeito. São Martinho lhes concede uma força interior para enfrentar desafios com paciência e uma fé inabalável, muitas vezes se tornando pilares de suas comunidades. Agora, adentremos no coração do dia, nas práticas e rituais que, embora discretos, possuem um poder imenso para nos conectar com as energias desta época do ano,
e com a sabedoria dos nossos antepassados. Tradições e rituais. 1. O ritual da bênção dos animais e do lar. Objetivo: pedir a proteção de São Martinho de Porres para os animais domésticos e para o lar, afastando doenças e infortúnios. O que precisará? Uma tigela com água limpa, um ramo pequeno de alecrim ou arruda, um pedaço de pão ou fruta para oferecer aos animais, uma imagem ou oração de São Martinho. Quando e como realizar? Ao amanhecer ou ao anoitecer. Acenda uma vela branca, opcional, perto da imagem de São Martinho. Mergulhe o ramo de alecrim na água e, enquanto recita a oração, asperja a água nos seus animais, no batente das portas e janelas e nos cantos dos cômodos, começando pela entrada principal. Texto do encantamento. Oração. São Martinho de Porres, humilde e caridoso guardião, protetor dos fracos e dos animais, abençoa este lar e todos os que nele habitam. Afasta o mal, as doenças e a escassez. Que a tua graça divina cubra meus fiéis companheiros, mencionar os animais, e que a paz e a prosperidade reinem aqui. Pela tua intercessão, que assim seja. O que fazer depois? Ofereça o pão ou a fruta aos seus animais, ou coloque-o em um local acessível para aves ou outros bichos do jardim, como um ato de caridade. A água restante pode ser despejada na terra. 2. A oferenda silenciosa aos antepassados. Objetivo: manter a conexão com os entes queridos que já partiram, pedindo sua proteção e sabedoria, sem as formalidades do dia de finados. O que precisará? Uma vela branca, um copo de água fresca, uma fotografia ou um objeto simbólico de um antepassado querido, flores frescas, opcional. Quando e como realizar? Ao entardecer, em um local tranquilo da casa. Acenda a vela branca, coloque o copo de água e a fotografia, objeto ao lado. Sente-se em silêncio por alguns minutos, meditando sobre a memória do seu antepassado. A comunicação é do coração. Texto do encantamento. Não há um texto fixo, mas uma intenção. Aos meus antepassados, cujo sangue corre em minhas veias e cuja sabedoria guia meus passos, ofereço esta luz e esta água em sinal de amor e gratidão. Que vossa paz me abençoe e que vossa força me proteja. O que fazer depois? Deixe a vela queimar até o fim, com segurança. A água pode ser despejada na terra no dia seguinte, retornando aos elementos. 3. O ritual da purificação do outono. Objetivo: limpar as energias estagnadas do lar e do corpo, preparando-se para a nova estação e atraindo vitalidade. O que precisará? Um punhado de sal grosso, cascas secas de laranja ou limão, um incenso de alecrim ou sálvia, um borrifador com água e 7 gotas de óleo essencial de lavanda, ou vinagre de maçã. Quando e como realizar? Pela manhã. Comece abrindo todas as janelas para ventilar. Dissolva o sal grosso em um balde de água e use para limpar o chão, do fundo da casa para a porta da entrada, e as soleiras. Queime as cascas de laranja, limão em um recipiente à prova de fogo, ou acenda o incenso, deixando a fumaça circular, mentalizando a purificação. Por fim, borrife a mistura de água e lavanda, vinagre, visualizando leveza e renovação. Tome um banho relaxante, imaginando que a energia negativa escorre. Texto do encantamento. Com o sal da terra e o aroma do céu, purifico este lar e meu ser. Que o velho se vá e o novo venha, com paz, saúde e bem-querer. Que as energias de outono renovem tudo ao meu redor. O que fazer depois? Descarte a água suja longe de sua casa. Sinta a leveza e a energia renovada. 4. As tradições culinárias do dia. Novembro, em Portugal, é sinônimo de castanhas e de vinho novo. Embora o dia de São Martinho, a 11 de novembro, seja o grande dia do Magusto,
O 3 de novembro já traz os sabores e os aromas que aquecem a alma. Castanhas assadas ou cozidas são a estrela da estação. Muitas famílias começam a saborear as primeiras castanhas. Assá-las na brasa ou cozê-las com funcho é uma tradição simples e carregada de afeto. A partilha simboliza a abundância e a união familiar. Vinho novo, aguapé ou jeropiga. As adegas já estão a fervilhar com o vinho novo. É a época de provar a aguapé, bebida leve feita com a prensagem das borras da uva, ou a jeropiga, vinho doce fortificado. Degustar estas bebidas é uma celebração da colheita e da riqueza da terra. Frutos secos. Nozes, amêndoas, figos secos e passas são presença constante nesta época. Ricos em energia, eram e ainda são importantes para a preparação do corpo para o inverno. Comer um punhado neste dia é um gesto de agradecimento pela fartura e um presságio de resiliência. Pão de milho ou broa. A broa de milho, um pão robusto e nutritivo, é um acompanhamento perfeito para as castanhas e o vinho. Fazer ou comprar broa fresca neste dia é manter viva a tradição da mesa farta e do alimento abençoado pela terra. Agora, com a mesma reverência que dedicamos às bênçãos, voltemos nossa atenção aos não fazer. Os avisos dos ancestrais que nos protegem de desequilíbrios e infortúnios. Ignorá-los pode atrair energias que perturbam a harmonia da vida. Principais proibições do dia. 1. Não ignore a necessidade de descanso e introspecção. Causa mística. Após os dias intensos de lembrança dos mortos, as energias espirituais ainda estão presentes. Desrespeitar o ritmo natural de recolhimento é ir contra a corrente cósmica. Consequências. Quem se entrega a atividades excessivamente mundanas, sem pausa, pode sentir exaustão inexplicável, perturbação nos sonhos, ou atrair a atenção de espíritos inquietos. A alma fica agitada e a mente confusa. 2. Não comece grandes projetos ou investimentos arriscados. Causa mística. O 3 de novembro é um dia de consolidação, não de início. As energias ainda estão a assentar. Iniciar algo grandioso agora é como plantar uma semente em solo instável. Consequências. Projetos iniciados neste dia tendem a encontrar obstáculos inesperados, atrasos e resultados abaixo do esperado. O dinheiro investido pode ser perdido e o esforço em vão. 3. Evite discussões acaloradas ou brigas em família. Causa mística. A atmosfera de conexão com os ancestrais torna o lar um ponto focal de energias. Conflitos atraem vibrações negativas que podem perturbar a paz dos espíritos familiares. Consequências. Discussões neste dia podem deixar marcas profundas, difíceis de curar, e atrair desarmonia duradoura para o lar. Os laços familiares podem ser enfraquecidos e a energia da discórdia pode perdurar. 4. Não desrespeite os mais velhos ou os animais. Causa mística. São Martinho de Porres, o santo do dia, é um patrono dos humildes e dos animais. Desrespeitar qualquer um deles é uma afronta direta aos princípios de caridade e compaixão que ele representa. Consequências. Atos de crueldade ou desrespeito podem atrair mau karma, infortúnios inesperados e a perda de bênçãos. A vida pode se tornar mais difícil e a pessoa pode sentir-se isolada e desamparada. 5. Evite varrer a casa após o pôr do sol. Causa mística. Acredita-se que, após o anoitecer, os espíritos dos antepassados podem estar a visitar os lares. Varrer a casa à noite seria como varrer a sorte e perturbar essas presenças benéficas. Consequências. Varrer após o pôr do sol, você corre o risco de varrer a prosperidade para fora de casa e de trazer azar. Também pode afastar as boas energias e a proteção que os espíritos familiares oferecem. E 6. Não deixe louça suja na pia durante a noite. Causa mística.
A louça suja atrai energias estagnadas e pragas. No contexto pós-finados, deixar a cozinha desarrumada pode ser visto como um sinal de desrespeito à fartura e à ordem. Consequências: ter louça suja durante a noite pode atrair má sorte financeira e dificuldades para manter o lar em ordem. Diz-se que a energia da casa pesa e que a prosperidade encontra dificuldade em entrar. 7. Não empreste dinheiro, nem peça emprestado. Causa mística. Em um dia de transição e reajuste de energias, as transações financeiras podem ter um peso diferente. Emprestar pode significar transferir sua própria sorte, e pedir emprestado pode criar uma dívida kármica. Consequências: emprestar dinheiro neste dia pode resultar em dificuldade de recebimento ou em perdas financeiras. Pedir emprestado pode criar uma dependência duradoura e desequilibrar suas próprias finanças negativamente. 8. Evite cortar o cabelo ou as unhas. Causa mística. Cabelo e unhas são extensões do corpo e da alma, carregando nossa energia vital. Cortá-los neste dia, especialmente após os dias de conexão com os mortos, pode ser interpretado como um enfraquecimento da própria energia. Consequências: pode levar a uma diminuição da vitalidade, sentimentos de fraqueza e até mesmo atrair pequenos infortúnios de saúde ou desânimo. É como cortar sua conexão com a força vital. 9. Não faça fofocas ou fale mal dos outros. Causa mística. As palavras têm poder, e neste dia, com o véu mais tênue, o poder da palavra é amplificado. Fofocas criam energias negativas que podem se voltar contra o emissor. Consequências: falar mal dos outros pode atrair para si a negatividade que se projeta, resultando em calúnias, inimizades ou problemas de comunicação. O universo devolve o que você envia. 10. Não feche as portas para os necessitados. Causa mística. São Martinho de Porres é o epítome da caridade. Recusar ajuda a quem precisa neste dia é ir contra o espírito do santo e da compaixão universal. Consequências: fechar as portas para os necessitados pode trazer escassez para sua própria vida, tanto material quanto espiritual. A generosidade é um rio que flui. Bloqueá-lo significa bloquear as próprias bênçãos. Que os segredos do 3 de novembro, as bênçãos de São Martinho e a sabedoria dos ancestrais vos guiem e protejam. Lembrem-se que a tradição é um tesouro, e conhecê-la é caminhar com os pés firmes no presente e os olhos abertos para o que o universo tem a nos revelar. Até a próxima jornada pelos caminhos do mistério.